Livro O Poder da Esperança, capítulo 4, Estresse, Excesso de Presente, primeira parte. Você se lembra do Paulo, do começo deste livro? Sim, aquele estressado que sempre chegava em casa aborrecido com a supervisora e que nunca tinha tempo para a esposa e os filhos. O grande problema dele é o estresse. Na realidade, esse é um problema cada vez mais comum na vida de milhões de pessoas. O estresse faz parte de nossa vida diária. A pressão do tempo e do trabalho, os problemas de relacionamento, os ruídos, a poluição, as finanças, a insegurança são apenas algumas das causas do estresse. Suas consequências não atingem somente o organismo, mas também a mente e as emoções. O estresse deve ser tratado com cautela, pois seus efeitos trazem grandes prejuízos e podem ser fatais. Por outro lado, em justa medida, o estresse é uma fonte de motivação que deve ser aproveitada. Os mecanismos do estresse liberam energia suficiente para se enfrentar quase qualquer situação. Alguns até fazem uma distinção em inglês, estresse como uma condição fisiológica necessária e útil à vida e à sobrevivência, e distress como uma condição de desequilíbrio prejudicial à saúde. Um exemplo, a costureira Elvira sabe que sexta-feira é o dia da entrega de suas costuras e trabalha incansavelmente no dia anterior. Isso faz com que ela produza mais do que nos outros dias. Concentra-se melhor, trabalha mais rapidamente e com maior precisão. Até esquece de comer, mas não chega a desmaiar. Na sexta-feira, entrega as roupas a tempo e relaxa com satisfação. O estresse é útil nessa ocasião, mas não se pode abusar dessa energia constantemente. Os piores efeitos do estresse sobrevêm quando situações como essa se tornam prolongadas. É o caso de Paulo, que já ultrapassou a barreira de defesa. E quando isso ocorre, o organismo começa a sentir as consequências. Como resultado, ocorre uma baixa na resistência do sistema imunológico, que nos protege das infecções. Assim, ficamos mais propensos a desenvolver todo tipo de doença. Agora, imagine o estresse aliado à depressão. Do que essa dupla seria capaz? Teria sido esse o gatilho para o câncer do Carlão, do capítulo anterior? Efeitos físicos e psicológicos do estresse. O estresse tem influência sobre diversas doenças e o fato de desequilíbrio causado por ele enfraquece a mente e o corpo para enfrentar essas situações. O pensamento e as emoções e a conduta também sentem os efeitos do estresse excessivo. Pensamento: dificuldade para pensar corretamente, falhas de memória, falta de concentração, conceitos equivocados e etc. Emoções: tensão constante, medo de contrair alguma doença, impaciência e irritabilidade, complexo de inferioridade e etc. Comportamento: declínio na fluidez verbal, risco de uso de substâncias prejudiciais, ausência habitual na escola e no trabalho, dificuldade para dormir, problemas de relacionamento e etc. Estresse permanente, grande perigo. Paulo ainda não havia chegado ao ponto de desenvolver uma doença física, mas estava a caminho disso. Ele precisava mudar urgentemente seu estilo de vida, do contrário, o preço pago por ele e pela família seria alto demais. Quando o rendimento no trabalho é mantido à custa de alto estresse e grande tensão, perde-se a eficiência.
E quando sua duração for mais prolongada, surge o risco de sérios transtornos no organismo e na mente. Em uma experiência feita com 400 participantes, todos em bom estado de saúde, verificou-se o nível de estresse deles por 12 meses. Foi-lhe administrado um spray nasal que continha 5 tipos de diferentes vírus do resfriado comum. A seguir, foram examinados diariamente para analisar a presença ou ausência do vírus nas vias respiratórias e os possíveis sintomas de resfriado. Veja os resultados. Primeiro, foram encontrados vírus em quase todos os participantes. Segundo, apenas a terça parte deles contraiu resfriado. Terceiro, quanto maior o nível de estresse, maior a quantidade de vírus. Quarto, quanto maior o nível de estresse, maior a manifestação de sintomas. Quinto, os classificados com alto grau de estresse estavam em dobro de possibilidade de contrair resfriado. Sexto, o efeito do estresse era significativo, mesmo depois de eliminar variáveis importantes como a idade, práticas de exercícios, dieta e consumo de álcool e fumo. Como prevenir o estresse? O bom uso do tempo previne o estresse e precisamos saber como organizá-lo. O tempo é um dos bens que todos recebemos na mesma medida, e seu bom uso depende da maneira como cada um o utiliza. O que fazer para utilizá-lo equilibradamente? Seja realista. Você conhece o ditado: não se pode dar um passo maior do que a perna. Esse pensamento adverte contra a pretensão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pois ela acaba sendo mal feita. É preciso fixar objetivos que possam ser realizados no tempo disponível. Estabeleça prioridades. Conhecendo as prioridades, fica mais fácil se concentrar nas tarefas mais importantes. Isso tem muito a ver com os seus valores e crenças. Que posição o dinheiro ocupa em sua vida? Qual a importância de seu trabalho? Como você considera seu relacionamento e familiares? Julga valiosa a ajuda de outras pessoas? Demonstra em sua vida valores religiosos? Depende de sua resposta. Você destinará o tempo adequado para cada aspecto. Diversifique suas tarefas. Não é possível ser feliz desenvolvendo apenas uma atividade, pois ela poderá se tornar obsessiva ou tediosa. O trabalho é importante para você obter uma renda ou satisfação pessoal. O relacionamento do casal e da família são também ingredientes de bom equilíbrio. O lazer oferece muita satisfação e deve ser complemento do trabalho regular. Portanto, faz bem alternar trabalho físico com lazer tranquilo ou trabalho sedentário com lazer ativo. Seja organizado. Prepare uma lista das coisas que você precisa fazer durante o dia e na semana. Centralize-se nelas e não se distraia com outras coisas que tirem sua atenção dos objetivos desejados. Se sentir pressão exagerada, diminua algumas atividades. Se achar que a tarefa é pequena, experimente acrescentar mais alguma coisa. Viva de forma simples. Lazer que absorve muito tempo, férias esbanjadoras e esportes extravagantes podem se tornar causa de estresse. Todos exigem não apenas grandes despesas econômicas, mas também o uso de tempo e energia para poderem ser realizados. Experimente atividades simples
como um passeio ao ar livre ou ler um bom livro. Aprenda a se alegrar com coisas simples que proporcionam verdadeira felicidade. Como superar o estresse? O tratamento do estresse deve ser completo, integral. Deve abranger todos os aspectos sociais, entre parênteses, trabalho, família, amigos e etc. Fecha parênteses. Em período de crise, de estresse, escolha a quantidade de trabalho que pode executar razoavelmente e não se preocupe com mais nada. Dê atenção aos seus relacionamentos, esquecendo-se de si mesmo, procurando ser agradável e ofereça sua amizade aos outros. Ajude alguém, conhecido ou não, sendo amável ou fazendo uma pequena contribuição humanitária. A reação dos outros ajudará você. Superar o estresse envolve as diferentes dimensões da existência física, mental e espiritual. Considere as orientações a seguir. Plano mental. A terapia mais eficaz nos casos de estresse é chamada de psicoterapia cognitiva e consiste em ensinar a pessoa a dominar seus pensamentos em vez de deixar que os pensamentos a dominem. Como conseguir isso? Praticando repetidamente esses exercícios. Bloqueie os pensamentos negativos. Escolha temas e motivações de pensamentos positivos ou neutro. Por exemplo, experiências agradáveis do passado, pessoas a quem admiramos, amigos divertidos ou episódios de algum livro ou filme especial. Pense nessas coisas enquanto realiza tarefas rotineiras ou para substituir os pensamentos que causam preocupação. Tenha como motivação as preocupações construtivas. Para solucionar os problemas que provocam o estresse, é necessário pensar em alternativas, recursos e outros modos de superar uma dificuldade e não mergulhar em preocupação destrutiva, repetitiva e obsessiva. Despreze crenças irracionais. Há pessoas que têm ideias e crenças negativas e ilógicas sobre si mesma e sobre o ambiente em que vivem, as quais arruinam a autoestima e aumentam o estresse. Por exemplo, não sirvo para nada. Ninguém gosta da minha companhia. A felicidade surge por acaso e minha vez ainda não chegou. Minha supervisora me odeia e só quer me prejudicar. Essas ideias devem ser rejeitadas. E se alguém não consegue fazer isso sozinho, deve procurar a ajuda de um psicoterapeuta para dialogar sobre esse assunto e se libertar dessas crenças irracionais. Plano físico. O exercício físico é o melhor remédio contra o estresse. Se sua saúde permitir, faça exercícios físicos vigorosos. Entre parênteses, corrida, natação, esportes, ou caminhe rapidamente todos os dias. O relaxamento é outro bom remédio. Separe meia hora diariamente para repousar, não para dormir, tensionando os músculos um por um, intercalando momentos de relaxamento após cada tensão. A respiração profunda, ocasional, é também muito útil para combater o estresse. Respire profundamente, pressionando o abdômen, não os pulmões, e prenda o ar por alguns segundos antes de expirar. Todas essas dicas serão detalhadas no capítulo 9. Plano espiritual. A paz mental é incompatível com o estresse. Uma
consciência tranquila pode ser obtida por meio da fé e da oração. Jesus, após um dia exaustivo de sermões, caminhadas e pressões da multidão, dizia a seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Seu método consistia em se levantar de madrugada, quando ainda estava escuro, indo a um lugar deserto para orar. Marcos, capítulo 1, versículo 35. A meditação que recomendamos é a que tem base na Bíblia. Em um ambiente livre de distrações, procure ler um pequeno texto bíblico, alguns versículos do livro de Salmos ou de Provérbios, por exemplo. Concentre-se ao máximo nessa leitura, refletindo em seu significado, sentindo a força poética do texto, descobrindo sua mensagem. Isso faz grande diferença. Experimente. É importante fazer isso durante 15 a 20 minutos e encerrar com uma oração a Deus, agradecendo-lhe sua mensagem e pedindo-lhe forças para enfrentar dificuldades e o estresse. Também é proveitoso ler a experiência de personagens bíblicos e buscar inspiração nessas histórias. Procure na Bíblia as incríveis histórias de Abraão, Jacó, José, Moisés, Samuel, Jonathan, Davi, Sansão, Jonas, Esté, Elias, Pedro, Paulo e, acima de tudo, a vida de Jesus e seus ensinamentos. Aprenda as magníficas lições desses personagens. A leitura e a reflexão sobre esse assunto ajudarão você a lidar muito melhor com o estresse. Pratique a saúde total. A melhor maneira de se prevenir contra o estresse é adotar um estilo de vida saudável e equilibrado, tanto em relação ao corpo quanto à mente. Manter boa saúde física e mental não é algo caro nem difícil e está ao alcance de todos. Um cuidado que devemos ter é com pensamentos obsessivos. Você já se sentiu incapaz de parar de pensar em alguma coisa? Procure se livrar dessa ameaça, observando os seguintes passos. Identifique os pensamentos que lhe causam angústia ou estresse. No primeiro indício da possibilidade de pensamentos indesejáveis, diga para si mesmo: chega! Procure se distrair ocupando a mente com pensamentos mais edificantes. Cultive sempre uma atitude positiva para com todas as coisas e ocupe sua mente com temas agradáveis e construtivos. Entenda que somente quando o recurso dessa técnica de controle for transformado em hábito, você conseguirá banir da sua mente os pensamentos indesejáveis de forma instintiva e segura.